E um dos grandes debates nesse início de legislatura aqui na Câmara Municipal de São Paulo é sobre a inspeção veicular durante a campanha eleitoral. Você se lembra, o prefeito Fernando Haddad prometeu acabar com a cobrança da taxa, que hoje é de R$ 47,44. O projeto do Executivo, que prevê mudanças na inspeção veicular, chega hoje à Câmara. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo o vereador Marco Aurélio Cunha. Vereador, prazer tê-lo aqui conosco na abertura desse Jornal da Câmara. E eu gostaria de começar com o senhor perguntando exatamente se esse assunto, a inspeção veicular, é a prioridade que pauta o Legislativo nesse início de legislatura. Bom, boa tarde a todos, né? É claro que vários assuntos são importantes. A inspeção veicular é um deles e que foi, evidentemente, um dos motivos de campanha do prefeito hoje eleito Haddad, e certamente ele quer dar uma satisfação àquilo que ele teria colocado. Não sei se é o assunto mais importante, acho que nós temos muitos assuntos importantes a serem debatidos, mas não podemos também deixar de lado a inspeção veicular. Eu tenho por convicção que é fundamental para a cidade de São Paulo a inspeção veicular para a saúde do ar que nós respiramos, além do que também a ampliação desse tipo de fiscalização é fundamental, uma vez que só 40% dos automóveis que circulam em São Paulo são inspecionados. Os outros são de áreas próximas, das cercanias de São Paulo, cidades da metrópole de São Paulo, e que não passam por inspeção veicular, fora os emplacamentos que são feitos fora da cidade para evitar fazer a inspeção veicular. Eu acho que o prefeito compreendeu que não era possível se anular tudo um avanço que se fez para a saúde da cidade de São Paulo, e que não é essa taxa de 40 e poucos reais que talvez pese tanto no bolso das pessoas. Ninguém gosta de taxas, nem eu, mas hoje a gasolina do preço que está é menos de meio tanque de gasolina por ano. Eu acho que isso não é tão pesado assim. Transferir para aqueles que têm renda mais baixa, eu acho ainda pior, seria nos carros mais antigos. Ao mesmo tempo, você deixar de fazê-la nos carros mais novos é como se imaginasse que um jovem não precisa ir ao médico, porque ele não se machuca ou não adoece. Qualquer carro pode, mal conduzido ou com gasolinas de qualidade inferior, adulteradas, poderá poluir a cidade. Então, é um grande debate. Eu acho que o prefeito está apresentando hoje algumas novidades, até contraditórias àquilo que pensava na época da campanha, mas que são mais inteligentes do que as que ele queria simplesmente anular a inspeção veicular. Eu acho que ela tem que ser feita e nós estamos trabalhando por isso. Parece, vereador, que a possibilidade de que a inspeção veicular seja anulada, parece que ela realmente já se dirimiu. A inspeção veicular vai continuar ocorrendo, é parte de uma agenda de saúde pública, de uma questão ambiental que reflete na vida de todos nós. A questão central recai sobre a cobrança ou não da taxa de inspeção, ou se vai haver um hiato para que carros mais novos não paguem essa taxa. Como é que deve ser conduzido esse processo, na visão do senhor? Eu acho que todo mundo tem que pagar a inspeção veicular, inclusive os carros novos, porque não é porque o carro é novo que ele mal conduzido ou com má forma de você trabalhar, de conservá-lo, inclusive com os combustíveis que temos aí tão debatidos e tantas vezes gasolinas batizadas e tal, você vai ter poluição. É menos provável, mas evidentemente deve haver uma inspeção talvez menos rígida, ou talvez a cada 2 anos, mas sem dúvida alguma devemos manter a inspeção veicular. Eu acho que ela não pode falhar. Agora, quanto ao contrato, quanto a quem fazer, a diversificar isso por mais ações, eu acho que isso cabe o debate, mas anulá-la, certamente não. Na abertura dos trabalhos legislativos na semana passada, um tema que preponderou, inclusive na visita do prefeito Fernando Haddad aqui à Câmara, antes mesmo do Carnaval, foi a questão da segurança pública. O que é que está ao alcance do município fazer no sentido de se gerar esse debate sobre a discussão a respeito da segurança pública? A segurança pública da cidade é a Guarda Civil Metropolitana. Eu acho que dá a ela a função cabível, dá a ela as funções de proteção de áreas públicas da cidade, parques, regiões próximas ao centro, onde há muito comércio ilegal, as escolas. Eu acho que esse é o caminho. Mas eu sempre entendo segurança pública com tecnologia. Ainda se pensa em segurança pública, que é a figura
do fortão inibindo uma ação criminosa. Isso é uma burrice sem tamanho. Eu morei no Japão 2 anos e lá a segurança pública é toda através de câmeras de vídeo, fiscalização eletrônica. Você, num momento, identifica a câmera inteligente hoje. Você pega um ambiente, puxa a câmera, vê o close daquilo, vê a atitude, eventualmente, de questionamento de um cidadão que está ali buscando alguma alternativa, o gesto. A polícia, ela tem a inteligência dela. A câmera passa a ser inteligente. Uma vez que muda um pouco a conduta daquele que está sendo observado, imediatamente você já se cerca de cuidados, porque ele pode ser, eventualmente, alguém que vai ter uma atitude, evidentemente, ilegal. Então, é a inteligência, não é o contingente só, até porque há muito risco quando você coloca pessoas em combate. Você deve fazer a prevenção, tanto para cemitérios, que eu fico vendo, o Cemitério da Consolação, com suas obras de arte, o Araçá, cemitérios mais centrais sendo depedrados com abusos. Ações de vândalos, inclusive durante a noite. Exatamente. É só colocar a câmera térmica e aquilo é um quadrado fechado e monitorar, quer dizer, monitora com câmeras de vídeo, câmeras térmicas. O sujeito andou lá dentro, não é para andar lá dentro à noite, tem alguém andando lá dentro, aí imediatamente a polícia vai lá e faz a investigação. Não precisa ficar um contingente policial cercando aquilo. O município já tem condições de construir uma parceria com o governo do estado no sentido de colaborar com esse know-how tecnológico que o senhor defende? Claro que deve ter, claro que deve ter. Não há polícia isolada. Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, elas têm que caminhar juntos. E certamente uma central de polícia científica. Hoje a polícia científica, me desculpe, mas não é um revolvão na cintura que vai intimidar. É a polícia científica, é a investigação, é a prevenção, é a imagem. A imagem hoje é que faz tudo isso. E as câmeras estão cada vez mais baratas, mais facilmente postas, e contra isso, evidentemente, aquele que vai transgredir vai se preocupar em ver a imagem dele e ser identificado. O governador Geraldo Alckmin tem falado bastante no investimento em tecnologia e em inteligência policial. É possível que esse investimento em inteligência policial também perpasse pela discussão entre o legislativo municipal e o legislativo estadual? Nós não podemos separar uma coisa da outra. Nós trabalhamos em conjunto para a cidade. O fundo de tudo é o morador, é o munícipe. É o munícipe que sofre. Não existe Estado, existe município. O Estado é uma ação legal de interligação entre municípios. Então, nós temos, evidentemente, que fazer tudo caminhar junto, desde o federal ao estadual ao municipal. Se o governo não interagir, não há governo. Vereador, vamos falar um pouquinho da chuva em São Paulo. A gente viu aí os números na abertura do jornal, mais de 100 árvores caídas, recorde de congestionamento. O que está ao alcance da prefeitura fazer nesse momento, no sentido de aliviar os transtornos, uma vez que as chuvas de verão são típicas, elas não acontecem agora, elas acontecem já há muito tempo e geram transtornos que se tornam recorrentes na vida do paulistano. Mas se você for ver o nível de ventos, o volume de chuva são atípicos, cada vez batendo seus próprios recordes. São as mudanças climáticas que o vereador Gilberto Natalini tanto fala com justa razão. Nós temos que, evidentemente, nos precaver para essas mudanças climáticas e, sem dúvida alguma, tentar minimizá-las com questões do meio ambiente. Quando você vê uma árvore daquele porte arrancada na 23 de maio, não vá dizer que é falha de gestões administrativas anteriores ou que alguém poderia fazê-la permanecer ali. É a quantidade de vento, a intensidade do vento, da tempestade que causou aquilo. O que nós temos é que fazer com que as nossas drenagens de água sejam mais eficientes, com calçadas, evidentemente, mais próximas da absorção de água, a drenagem dessa água com limpeza dos nossos bueiros e desses corredores de água que muitas vezes estão obstruídos por cimento de construtoras. É muito comum você ver uma construção sendo erguida e depois aquele caminhão de concreto colocando concreto na construção e lavando e jogando a água dentro dos bueiros. Se esses bueiros estiverem concretados por conta da construção civil, eles vão ser fatores de obstrução de águas pluviais. Então, na verdade, é uma grande prevenção e certamente mudança do meio ambiente que nós temos que proteger. Uma das primeiras providências do prefeito Fernando Haddad, tão logo assumiu o cargo, foi
pediu uma revisão desse contrato com as empresas que fazem esse serviço de limpeza, para que a limpeza fosse intensificada, já avisando aí o combate das enchentes. Agora, 1h16 aqui em São Paulo, nós temos 50 quilômetros de vias e avenidas que são monitoradas pela CET, com trânsito bastante lento em São Paulo. E existe uma previsão de que possa chover ontem em uma situação similar àquela de ontem. Vereador, a Prefeitura, em relação à poda de árvores, é possível trabalhar preventivamente? Como é que esse processo deveria ser conduzido no sentido de se evitar tantos transtornos? Pois é, uma vez eu vi a subprefeita Soninha dizendo sobre as verbas das subprefeituras. Elas são iguais ao longo do ano. Você não tem, por exemplo, em janeiro e fevereiro, uma verba maior para a gente fazer, na época das chuvas, que evidentemente o mato cresce mais, uma sobrecarga financeira para a gente poder, e um contingente de pessoas maior para fazer aquela tarefa. É sazonal. Cada momento você tem uma situação. Na seca é diferente da chuva de verão, onde o mato cresce numa velocidade brutal. Eu passei pela Avenida Sumaré domingo, onde há um novo trecho para caminhada e trilhas ali, que até foi uma emenda minha do orçamento para fazer aquela obra que tanto agradou a região de Perdizes e Sumaré. O mato está cobrindo a pista. Você vê os taludes da região da Avenida Sumaré e do Pacaembu, o mato está cobrindo a escadaria ali próximo ao estádio do Pacaembu. Então é preciso uma força-tarefa mais focada, sazonal, ou seja, no período de chuvas eu vou ter mais cobertura para fazer drenagens de bueiros e, evidentemente, corte, poda de árvores, manutenção dessas árvores por conta do vento e também cortar o mato que cerca essas regiões. Então, você tem tarefas absolutamente claras em determinados momentos da cidade. Está chovendo? Qual vai ser o problema? Desentupir bueiros preventivamente e poda de árvores para evitar, inclusive, as descargas elétricas de curto-circuito em postes que estouram grandes transformadores. Eu vi recentemente também 4, 5 dias ali na região próximo à Avenida Marquês de São Vicente, casas ficaram 2 dias sem energia elétrica por conta de queimar transformadores por curto-circuito. Então, há como prever, só que a verba precisa ser distribuída de forma maior para determinados eventos da cidade. Ontem o problema foi bem acentuado na Vila Prudente, né? A região da Luiz Inácio de Anhamelo, todo aquele entorno da Vila Prudente na proximidade de Jacuipiranga, um grande problema de falta de energia e pessoas que relataram, os portais trazem essa informação hoje, pessoas que relataram que levaram até 4 horas para voltar para suas casas. Do trabalho até suas casas, isso compromete qualidade de vida, isso compromete saúde, isso compromete relação familiar, enfim, isso compromete N situações a que o paulistano acaba... E nós temos só o cuidado de não politizar essa discussão. Não é o partido que chegou, o partido que saiu, ou o grupo de governo que está ali. É a gente identificar. Vai ter uma chuva forte hoje. A meteorologia já sabe, vai ser na Zona Norte, vai ser na Zona Sul, vai ser na Zona Leste. E já preventivamente entrar com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, e prevenir aquela ação, tirando carros de zonas de enchente. Já sabe que vai encher rapidamente. Vamos prevenir aquilo, como se faz aqui no túnel do Anhangabaú. E para o senhor ver, ontem tivemos esse efeito aí na Zona Leste, no Vale do Anhangabaú, e na semana passada, ainda de acordo com o que o senhor está falando, lá no Morumbi, no São Paulo Futebol Clube, até as piscinas do São Paulo Futebol Clube. São Paulo teve uma perda absurda lá dos seus equipamentos modernos, alguns recém-construídos por conta dessa enchente do córrego Antonico, de não se fazer os piscinões ali, 2, 3 piscinões que são necessários, por talvez ações até políticas que não veem o São Paulo como um grande parceiro, por torcer para outro clube, secretários que não agilizaram essas reformas do governo estadual, e aqui eu não quero comprometer o governador Alckmin, mas certos secretários ali não ajudaram a fazer isso, nós sabemos disso. E é hora da gente mudar essa questão de partidarismo, de clubismo, para fazer uma coisa maior, que todos moram na cidade e independente de clubes, independente de partidos políticos. Agora, a perda que o São Paulo teve foi uma perda... Supera R$1 milhão. R$1 milhão. Supera R$1 milhão. Mais R$1 milhão. E o processo para a limpeza das piscinas... Todo privado. É um processo... privado, o esforço do nosso
vice-presidente lá, o Roberto Natel, esforço do presidente Juvenal Juvencio, que faz sozinho essa mudança e a ambientação para retornar o clube aos sócios. Eu acho que os sócios poderiam ajudar eu até sugeri que o presidente lançasse um boleto de uma mensalidade a mais para que a gente possa ressarcir o clube dos seus prejuízos. Vereador, muito obrigado. Obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pela atenção. Nós voltaremos a esses assuntos aí nos próximos. Quando quiser, estarei à disposição aqui da TV Estamos à disposição do senhor também aqui na TV.